Opa! Como todos vocês sabem, gente, eu sou mestrado em antropologia, na formação dos povos e macrosociologia. Às vezes, quando eu pondero sobre determinado assunto, algumas pessoas não gostam das minhas ponderações, mas isso reflete um comportamento macrosociológico humano. Citarei um exemplo. Outro dia, um casal de lésbicas estava em um shopping e na área de alimentação parece que estavam com um excesso de intimidade que estava incomodando os demais. Daí um segurança chegou até esse casal e disse para que parassem. E esse casal de mulheres viu naquilo uma oportunidade para aparecer. Começaram a gritar no shopping, incomodando os demais, dizendo que o segurança estava sendo homofóbico. Porém, se fosse um casal hétero também, se pegando ali com um fogo a mais na frente dos demais frequentadores, iria incomodar também. E o segurança manteve a calma, a tranquilidade, explicando às duas que era uma postura que ele deveria ter adotado com qualquer pessoa, porque estavam com um excesso de intimidade na frente de crianças. É complicado. Bom, muitas pessoas disseram: nossa, se é comigo ali, plantava a mão na cara das duas. Eu penso o seguinte: a pessoa ficar gritando ali na minha cara, saindo saliva na minha cara ali, é muito desnecessário. E eu realmente também plantaria a mão na cara das duas. É a minha opinião. Se a pessoa estava querendo se queixar de alguma coisa, com toda calma e tranquilidade, fosse até a direção do shopping, acionasse direitos, se acha que tem direito numa situação dessa, mas não. Preferiram filmar e ficar fazendo um barraco, gritando, expondo aquele profissional, e toda a sociedade ficou a favor do profissional. Inclusive, outros homossexuais ficaram a favor do segurança do shopping. O que mostra, mais uma vez, que a sociedade atual está sofrendo de uma doença muito grave, chamada mimimi. São verdadeiros moranguinhos menstruados. A personificação da chatice humana em seu grau mais elevado. O que ocorre, gente? Às vezes o sujeito é preto, cor escura. E tem situação que efetivamente não é racismo e não é injúria racial. Mas aquela pessoa leva aquilo para outro lado, tentando tirar uma vantagem daquela situação, querendo se tornar um mártir de uma situação que é inexistente. Só existe na cabeça daquela pessoa. E, notadamente, a sociedade em geral possui um elevado grau de alienação. Exemplo, uma notícia: senhor de idade estupra adolescente. Antes da sociedade saber se é verdade ou não, mata ele, acaba com ele, lixa. Pois aconteceu uma situação assim. Foi no Paraná. Um senhor de idade foi acusado lá pela sobrinha ou neta dele, parece, de ter estuprado ela. E aí um grupo de animais invadiu a casa dele e lixou, matou o cara. Pois é, o problema é que a casa dele tem câmeras, né? A casa dele tem câmeras e filmou todo o ato. A adolescente em questão também é lésbica e queria usar a casa dele para praticar relação sexual com outra adolescente também lésbica. E ele não permitiu. Disse que não ia permitir, que a casa dele era um lugar de respeito. E as câmeras mostram que ele não encostou nenhum único dedo nela. Mataram um sujeito inocente porque acreditaram em gente. A adolescente em questão, que já deveria estar presa, inclusive, deveria ser presa pelo que fez. Olha lá que bacana, gente. É um husky siberiano. Muito legal. Eu gosto mais de animais do que de pessoas. Animais não são falsos e não possuem mimimi. Mas a adolescente inventou a história e os sujeitos não esperaram nem o velho falar. Tem câmera em casa, filmou tudo. Foram lá, como animais selvagens que são, e lincharam a pessoa. Um jogador de futebol americano perdeu a carreira. Foi acusado de estupro, houve um processo e um julgamento. E ficou anos preso. Depois de um bom tempo, a suposta vítima confessou que inventou toda a história. E aí? O sujeito perdeu a carreira dele. Qual reparação do Estado pode suprir isso?
A pessoa tinha certeza que não fez nada com a mulher lá e ela o acusou de estupro. Anos depois ela confessou que inventou tudo. Complicado. Esse mal que aflige a sociedade atual, chamado mimimi, está se tornando gravíssimo, a níveis quase irremediáveis. Eu passei por uma situação agora, recente, no lugar onde eu moro. Há uma pessoa lá que é homossexual. Só que muitos gays não se enxergam, não se colocam no seu devido lugar. São espaçosos, querem aparecer, querem ser o centro das atenções. Só que do mesmo jeito que exigem respeito, devem se colocar, se postar no seu devido lugar, para terem esse direito respeitado. A situação. Outro dia eu estava dormindo por volta de 3h40 da manhã e esse rapaz que é homossexual ligou a televisão do quarto dele no último volume, foi tomar banho, um banho de quase 1 hora, e ligou um celular no último volume para ouvir música no banheiro. É parede meia, né? O barulho era ensurdecedor e eu reclamei com o dono da casa, porque há uma regra lá que não se deve reclamar diretamente aos outros moradores, pois reclamei ao dono da casa que nada fez. E eu fiz amizade com todos os demais moradores do lote. Todo salário, Vitor, você não terá sossego. Falei, por quê? Porque você é bonito, você tem um corpo bonito, você faz musculação. Falei, esse é o motivo de eu não ter sossego? Complicado. Ontem uma nova situação em que eu estava dando aula e a mesma pessoa querendo atenção ligou eu não sei se era rádio ou celular, bem debaixo da janela, devia ser cerca de 1,5 metro de onde estava localizado o meu celular, onde eu estava dando aula. Essa busca por espaço que alguns homossexuais têm não condiz com o respeito de uma sociedade igualitária. Querem impor a qualquer custo, querem aparecer, querem causar. Mas a pessoa que é homossexual tem que entender que uma pessoa hétero não a deseja sexualmente. E ali deve respeitar a pessoa hétero, assim como o hétero tem que respeitar o homossexual. Eu tenho conhecidos que são homossexuais que se dão ao respeito. Mas alguns realmente querem efetivamente causar mesmo. Causar, essa é a palavra. Não se contentam com uma sociedade que visa a igualdade nos moldes do artigo 5º da Constituição Federal. Querem realmente ser estrelas de um show imaginário da vida fatídica que vivem. Já é difícil para essas pessoas conviver com a exclusão moral da sociedade. Mas existem homossexuais que se dão ao respeito. E nesse caso, fica mais fácil de exigir respeito social. Outro exemplo clássico que acontece sempre é em relação a direitos femininos. Tem muitas mulheres que se aproveitam disso. Deixa eu esperar esse barulho horrível passar. Olha, mais alto grau de pobreza. A pessoa retira o silenciador para fazer barulho, mostrando às outras pessoas que está passando. Uma pessoa rica, bem abastada financeiramente, numa situação dessa, estaria com uma roupa simplesinha, para não demonstrar que é rico, passar em silêncio ali com o carro. Mas o pobre não é pobre apenas de dinheiro, é pobre de espírito também, porque quer mostrar uma coisa que não é. Coloca um monte de cordão falsificado, compra um tênis que a pessoa vai demorar meses ali para pagar, ou então, na pior das hipóteses, compra com algum maloca na entrada da favela que roubou de algum playboy desavisado na Zona Sul. E aí compra aquilo ali e ostenta como se fosse uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem. Não tem onde cair morto. Se for olhar a casa da pessoa, nossa, olha esse caminhão ali, rapaz, perdeu a frente. O povo tem se divertido. Se for olhar a casa da pessoa, não tem nada. E a pessoa tá ali ostentando uma coisa que não é. A pessoa que tem dinheiro mesmo, ela passa despercebida ali, ó. Ela não precisa mostrar nada a ninguém. Mas o pobre quer ser o centro das atenções. É a síndrome da pobreza cultural. Não é a pobreza do dinheiro. É uma necessidade de autoafirmação social. E muitas vezes essa necessidade de autoafirmação social ultrapassa os limites da aceitação social, passando a ser importunação.
A sociedade não está preparada para uma vivência em sociedade com direitos iguais. As pessoas querem sempre mais. Assim sendo, muitas mulheres, quando conseguem a igualdade, passam a querer mais ainda. Além da igualdade, elas querem dominação, submissão do oposto ao seu bel prazer e realizações pessoais. É o instinto do empoderamento. Isso faz com que surjam aberrações na sociedade como Jojo Todinho, Pablo Vittar, Anitta, esses MCs que ficam ostentando coisas. Feia coisa. Até mesmo no meu tempo, os cantores de funk eram mais respeitáveis. Alguns eu inclusive ouvia. Porém hoje em dia é a personificação, é a anatomia política do anti-herói, da carência de respeito. É o fútil, a idolatria ao fútil. Isso faz com que muitos jovens se inspirem nessas aberrações sociais, por verem, nossa, a pessoa está com um carrão cheio de cordão de ouro, cheio de mulheres ao redor. E esse sonho de ventura, essa desventurança, essa empatia por uma coisa que você deseja ser, e de fato é igual na falta de inteligência, na falta de estudo, porém desigual em relação a recursos financeiros, faz com que tenhamos uma sociedade repleta de idiotas. Nós temos grandes cientistas, e inclusive eu me coloco entre esse rol de grandes cientistas. Algumas das ponderações que eu faço são bem vistas por universidades na Europa. Porém, no Brasil e outros países de terceiro mundo... Opa, beleza? Bom dia! Pode cair não, né? São vistas por pessoas de terceiro mundo como antipatia. Ele acha que é mais inteligente. Quem esse cara pensa que é? Mas eu estou exteriorizando um espelho da sociedade. Olha ali que beleza. Vem? Ah não, essa é a fêmea. Não, é o macho. Ele vai querer postar a corrida comigo. Linducho, como você tá? Como é que você tá, lindão? Eu vou correr. Eu vou correr. Vamos. Eu vou ganhar dessa vez. Eu que vou ganhar. Vem. Eba! Lindão, gente. A irmãzinha dele lá. Oi, lindão. Tchau. Até amanhã. A alegria dele é apostar a corrida comigo. Passam muitas pessoas aqui na rua e ignoram. Ele tá querendo só um pouco de atenção. Só que é uma atenção singela, simples. Os dois cachorros ali, eles ficam vigiando aquele galpão onde funciona uma oficina. Algumas vezes eu passo aqui, eu trago salsicha para eles, converso um pouquinho com eles ficam felizes, encostam na grade para eu coçá-los. E a alegria dele é apostar corrida comigo. Ele se sente bem quando ele vê que está correndo mais rápido que eu. É uma necessidade de atenção que é inocente. A humanidade, porém, tem algumas necessidades de atenção que são cretinas, que são vulgares. Sim. Algumas vezes eu já presenciei pessoas que chegam numa festa, que colocam uma roupa, se enfeitam e chegam nessa festa querendo se autoafirmarem como centro das atenções. São apenas um corpo formado por átomos, cadeias de carbono, ligações peptídicas, carboidratos, proteínas, aminoácidos. Pessoas que dependem do oxigênio para respirar, que dependem da terra para caminhar, da água para se hidratar, do alimento para sobreviver. Pessoas com o mesmo tipo de sangue, a mesma cor do sangue, separadas por um grande abismo que é a sabedoria e a ignorância. E esse abismo, nenhuma ponte é capaz de sustentar os passos do ignorante a caminho da sabedoria. Uma pessoa que nasce assim, vive e morre assim na sua soberba, na sua necessidade eterna de autoafirmação, no seu mimimi. Isso faz com que tenhamos uma sociedade despreparada para tudo. Porque o planeta, gente, é um planeta muito pequeno. E muito da humanidade, uma grandiosa parcela, só consegue enxergar um pequeno nicho, um pequeno círculo social, onde deseja-se ser o centro das atenções, chegar e causar
Esse planeta não está preparado para a continuação da ignorância humana. Não está. Em meus estudos antropológicos, eu tenho visto uma deterioração constante do conhecimento. Hoje em dia, muitos jovens, adolescentes, sabem a escalação de todos os times da Europa, de cor, a idade dos jogadores, países de origem, quantos gols já fizeram no ano, mas não sabem fazer uma equação de segundo grau e não sabem o mínimo das regras gramaticais. Daí essa gente toda chega aos seus 18 anos e se os pais não forem ricos e morrerem logo, essa pessoa vai desfrutar de quê? Apenas de viver na aba dos pais, porque não tem condição de se sustentar por meios próprios. Não terão. Eu, aos 23 anos, já havia comprado com o meu próprio esforço o primeiro apartamento. A minha mãe lavava roupa e o meu pai, já falecido, fazia jogo de bicho. Eu estudei em escola pública, no bairro Glória, na infância na escola Padre João Maria Coima e depois, na adolescência, na escola Padre Matias. Eu não tinha tempo para o mimimi. Por isso, nesse período, tudo que é concurso que tinha, eu ganhava. Eu não contentava em ser segundo, não. Houve um ano, e isso era comum nesses concursos escolares, das grandes escolas particulares de Belo Horizonte, galgarem todos os primeiros lugares. E o resto ficar para escolas de baixa renda. Num desses anos, porém, eu fiquei em primeiro lugar. Do segundo até o 10º, as outras escolas particulares se revezaram. E aí eu falei, espera aí, o que é isso? Um cara de escola pública, com 11 anos de idade, desbancou os nossos pupilos e foram lá para ver o que estava acontecendo nas escolas particulares caríssimas. O problema das escolas particulares caríssimas era só um: eu. Nos anos seguintes, todos os concursos eu ganhava. Concurso de desenho, de redação, de grafite, de poesia. Eu passei o Saraivo nos anos em que eu estudei na adolescência nessa escola. Justamente por eu não ter a limitação humana. Muitos pais pensam que, colocando os seus filhos em escolas caríssimas, estão produzindo gênios. Eu fui fazer o meu primeiro exame de quociente de inteligência tarde, aos 32 anos de idade. Eu nunca havia feito um. Foi na época em que o Estado estava querendo me aposentar, ou me prender, ou me excluir, ou me internar. Havia algo subentendido que precisavam se livrar dessa ameaça gravíssima, capaz de ter pensamentos que estão anos-luz à frente da humanidade. E aí me obrigaram a fazer um exame de quociente de inteligência, que verificou, na época, que o meu quociente de inteligência era de 167. Não me comparo, porém, para fins de conhecimento, Einstein e Stephen Hawking tinham um quociente de inteligência de 160. Eu vou esperar aquele carro passar, gente, que é mais um humano. Não está indo para a praia, não está indo assaltar um banco, mas sente a necessidade de colocar um som alto para incomodar os demais. Então, com isso, eu vou esperar. Enquanto vocês veem ao fundo, o lugar onde eu passei a infância. Ali nós temos o bairro Filadélfia, mais à frente o Glória. Era onde eu passei a infância. E no tempo em que eu estudei, era onde eu passava o sarrafo mesmo, em tudo que é escola particular, que ousasse participar de algum concurso de desenho, ou de redação, ou de poesia. Se tivesse de escultura também eu teria ganho. Pronto, a aberração social já vai acelerar. Não está indo assaltar um banco, não está indo para a praia, não está indo para uma festa, mas sente uma necessidade muito grande de colocar um som alto para mostrar ao mundo que existe. Não está indo para uma faculdade também e não deve ter a 8ª série. Daí, como eu dizia, nesse exame constatou-se que eu tenho 167 de QI. Após o processo de aposentadoria, em que inventaram uma doença que eu nunca tive, para se livrarem da minha influência na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, foi repetido o exame e o resultado foi 176. E aí o próprio psiquiatra propôs que no exame atual não dará para saber
o real quociente de inteligência que possuo, porque eu tenho o cérebro simétrico. Os dois lados do cérebro são iguais e eu não tenho o lado esquerdo ou direito. Eu aprendi a conviver nesse planeta, junto com as pessoas, compreendendo o que é o lado esquerdo ou direito. Mas tudo que eu faço com um dos lados, eu faço com o outro. Escrever, por exemplo, eu decido se eu quero escrever com a mão esquerda ou com a mão direita. Há um termo para isso, é o ambidestro. E eu aprendi o que é isso de ter um lado direito ou esquerdo do corpo para que eu pudesse conviver normalmente. Daí, o psiquiatra propôs, porque já há um estudo na Universidade de Oxford acerca de pessoas que são simétricas. E aí o próprio psiquiatra disse que não há como fazer essa verificação de quociente de inteligência com o exame atual, porque realmente para mim não faz diferença o lado A ou B. Eu consigo, com uma velocidade muito rápida, encontrar o rol determinante. Em outras palavras, se eu for fazer um exame do QI o oficial que eu fiz nas 2 vezes, é como se eu já soubesse a resposta, como uma cola. E ele propôs que talvez o meu quociente de inteligência ultrapasse os 240 pontos, mas isso para mim é indiferente. Conviver com a ignorância social, para mim já é uma prova de que eu sou muito resistente às mazelas sociais. Essa necessidade de autoafirmação é um desses exemplos de uma carência intelectual das pessoas. É realmente muito carente esse sentimento que as pessoas têm de autoafirmação a qualquer custo. E eu digo isso em relação a quem é obeso, quem é gay, quem é lésbica, quem é negro, quem é mameluco, quem é índio. Tudo para a sociedade é esterco para se criar uma pseudo-guerra, uma pseudo-situação que ultrapassa os limites realmente da igualdade e passa a uma verdadeira importunação da paz. Por quê? Eu garanto para vocês, se o mundo inteiro passar um ano inteiro sem cometer nenhum ato de racismo ou homofobia, pessoas que são escuras ou que são gays vão tentar inventar algum racismo para poder se manter. Vão sim, só vocês sabem que o mimimi existe, é real, é algo que está entremeado na humanidade, assim como a gordura numa carne que vai para o churrasco. Tem muitas vezes que não há racismo nenhum não, igual a situação que eu exemplifiquei no começo desse vídeo, acerca de um casal de lésbicas querendo se engalfinhar numa praça de alimentação. Já que estavam com um desejo exacerbado, não seria mais conveniente procurarem um motel, onde poderiam ficar à vontade? Ou será que aquilo ali era um desejo de se autoimpor na sociedade? Eu acredito que se estivessem andando de mãos dadas, ninguém ia perceber a presença. Mas talvez a necessidade era de aparecer. E por isso começaram a se unhar na frente de todo mundo para chamar a atenção. E a necessidade de atenção da humanidade é um câncer. É como aquela criança que chora, recém-nascido, procurando uma atenção dos pais. Ou como aquela criança que está no shopping, pede um brinquedo, o pai fala que não vai dar e começa a chorar. É realmente uma necessidade, tal qual quando o dono da casa chega e o cachorro corre para perto, abanando o rabinho e fazendo festa. Essa é a necessidade básica, intrínseca, nata, perene da humanidade atual. Em outras palavras, é a anatomia real do mimimi, a exteriorização do moranguinho menstruado. Feia a coisa. Gritante não. Cada sílaba que eu disse nesse vídeo exemplifica a realidade do que estamos vivendo atualmente. Então você, mulher, se o cara não está te cantando, não invente uma cantada onde não houve. Você, homossexual, se está a fim de ficar com um homem e o cara não te quer, respeite-o, assim como você deseja ser respeitado. Você, negro, se uma viatura te abordou, é porque está desconfiada de você. Se você acha que houve algum abuso, e eu também acho que dificilmente uma pessoa loura de olho azul recebe tantas abordagens, mas se a pessoa te abordou,
Dá uma olhada, de repente, suas roupas, seu modo de andar, os locais que frequenta, talvez alguma coisa despertou a necessidade daquela abordagem. Porque eu trabalhei muitos anos na polícia. Muitas vezes, na porta de uma favela, tinha um negro com uma mochila nas costas, um montão de livro vindo da faculdade. É estranho que esses não sofrem abordagem. Só os que estão com a bermuda quase lá no joelho, mostrando a cueca, e andando com um passinho de urubu malandro. E aí, nesse caso, eu acredito que até mesmo uma pessoa loura na porta da favela, perto de uma boca de fumo, andando desse jeito, desperta realmente a curiosidade e a necessidade de uma abordagem policial. Existem abusos sociais, claro, em todos os setores, principalmente nos setores mais baixos da sociedade. Mas, assim como existe o abuso, existe o mimimi, e não é pouco. Realmente não é pouco, tá? Eu vou encerrando essa explanação com mais uma moto sem o silenciador, expondo uma necessidade de autoafirmação de pessoas que são pobres de dinheiro e de espírito também. Como eu disse, há uma necessidade de autoafirmação social que extrapola os limites. Realmente, uma doença grave aflige a humanidade moderna e se chama mimimi.